boa noite a todos. Sejam bem-vindos, você de casa que já está entrando aqui na nossa live, né? A nossa live hoje está sendo transmitida aqui pela Livraria São Virgílio, aqui no centro de Nova Trento, né? Como você sabe, agora a gente está promovendo uma vez por mês uma live. O que seria essa live? É uma forma que as livrarias São Virgílio, aqui de Nova Trento, e a nossa livraria São Luís Gonzaga de Brusque, juntamente em parceria com a paróquia São Virgílio, arrumou de estar evangelizando. É uma forma de evangelizar, de levar assuntos de evangelização para dentro da sua casa. Então, essa noite a gente está aqui, né, para conversar. Não poderia ser diferente. No mês de março, nós vamos estar falando do ano de São José. O Papa Francisco, então, né, convocou este ano como o ano de São José. E esse será o assunto desta noite, né? Eu gostaria de pedir para você de casa, já está aí compartilhando com seus amigos, com seus parentes, familiares, o link ali da nossa live, então, né? Para que a gente possa estar abrangendo e levando para o máximo de casas possíveis essa nossa evangelização desta noite, né? Como eu falei, a nossa live, então, ela é em parceria com a paróquia São Virgílio, sempre nos apoiando muito aqui, né? O objetivo também, gostaria de falar aqui das livrarias, das nossas livrarias São Luís Gonzaga de Brusque e da livraria São Virgílio em Nova Trento. O nosso objetivo maior não é estar vendendo um produto, um artigo religioso. Também é uma forma de estar evangelizando, querendo ou não, um produto, um livro, né? Ajuda também na evangelização. Mas a gente tem um objetivo também de estar ajudando de alguma forma a evangelizar. Então, como eu já falei no início, a live é uma dessas formas então, que a gente arrumou para poder estar cumprindo com o nosso objetivo também, né? Essa noite, a gente está com dois convidados muito especiais aqui, né? Que eu já quero agradecer já desde o início. Nós estamos aqui então com o Diácono Mauro, né? Nosso amigo, parceiro muito aqui das livrarias, que o Diácono Mauro, ele reside aqui em Nova Trento, né? Atua na paróquia São Virgílio aqui também, além de ser diácono, é professor, doutor em linguísticas, escritor, inclusive a gente tem aqui na nossa livraria um livro dele também, né? E também gostaria de apresentar a nossa querida irmã Walburga Bach, né? A irmã, ela é natural de São Martinho, né? Santa Catarina, segundo a irmã, é a cidade mais bonita de Santa Catarina, né? Ela pertence à congregação das Irmãs Franciscanas de São José, né? Reside ali no Barreiro São José, né, irmã? E atualmente é vice-superiora provincial. Provincial, desculpa. Então a irmã também vem essa noite aqui nos ajudar a trazer um pouco então sobre a história de São José, né? Eu já quero pedir para você de casa, então, já ir anotando se surgir alguma pergunta no meio, né, do diálogo, da conversa aqui. Se surgir uma pergunta, vai anotando, vai já nos mandando aqui, que a gente depois vai, conforme der o tempo, já respondendo também para você as perguntas, né? Então, eu gostaria já, né, de estar passando a palavra para a irmã Walburga para se apresentar e dar continuidade aqui para a gente. Boa noite a todos, então, que me ouvem. É uma alegria estar aqui, né? Poder visitar Nova Trento e ao mesmo tempo estar aqui conversando com vocês alguma coisa sobre São José. Também quero cumprimentar as irmãs, de modo especial, as irmãs da minha congregação, Congregação das Irmãs Franciscanas de São José, e as candidatas, né, com as quais nós estamos trabalhando, do grupo Despertar Vocacional, elas sabem quem são, que talvez estejam também nos ouvindo. Bom, então, vocês podem estranhar que eu vou falar sobre São José na congregação das Irmãs Franciscanas de São José. Então, talvez vocês poderiam se perguntar, mas como? Eu não estou me interessado em saber a história de São José na congregação das Irmãs Franciscanas de São José. Nós queremos saber de São José na Igreja Católica, na Igreja do Cristo, ou seja, em toda a Igreja cristã. Vocês vão ver que no desenrolar da nossa conversa, o jeito como São José entrou na nossa congregação é tão interessante,
é tão significativo que vocês vão se apaixonar e vão ver que o São José é o mesmo na congregação das Irmãs Franciscanas de São José, o mesmo que também é em toda a igreja cristã. Mas é muito interessante, até já convido vocês a ficarem atentos o jeitinho como São José foi acabar dentro da congregação, dando nome para a congregação das Irmãs Franciscanas de São José. Então, antes de começar a falar, eu queria pedir desculpas para vocês, que eu não sei onde é que o Diácono Mauro achou uma foto aí de 10 anos atrás, que você estava esperando uma irmãzinha novinha, né? E tal, mas tudo bem, é eu depois de 10 anos daquela foto, tá bom? Mas ela é nova, hein? Ó, tem um coração novo, vocês vão gostar muito. Vamos lá, vamos curtindo aí, tá bom? Muito novo. Então, onde é que eu vou começar com vocês? Num dado, onde a igreja começou a falar de São José? Qual é uma das primeiras devoções de São José que a gente conhece? Vou falar um palavrão, talvez para muitos de vocês, a igreja copta. A igreja copta segundo a tradição, uma das primeiras igrejas que foi instituída. Lá no ano 42 do cristianismo, quer dizer, Jesus tinha 33 anos, mas uns aninhos depois dele, já foi fundada essa igreja que, segundo a tradição, eles dizem que São Marcos, uma vez que passou por lá, pelo Egito, fundou essa igreja. Qual era a devoção que eles cultivavam lá? Lá era São José, pai adotivo de Jesus Cristo. Aí vocês vão tentem acompanhar e ver qual é o aspecto que sempre aparece de novo quando um Papa fala de novo algum documento, fala de novo alguma coisa sobre São José. E aí diz também o pai, o casto esposo da Virgem Maria. Por quê? Principalmente, diz a tradição, por causa da simpatia que o povo da igreja copta, que os cristãos da igreja copta tinham por uma passagem da vida da Sagrada Família, que é quando ele foi para o exílio, para o Egito no exílio. Se alguém já leu a carta do Papa, ele fala na verdade acentua fez o que o anjo lhe disse, né? Então foi o segundo fez que o anjo lhe disse, diz que São José, quando queria abandonar Maria porque percebeu que ela estava grávida, queria deixá-la em segredo, disse que o anjo apareceu em sonho para São José e disse que o que aconteceu em Maria é coisa do Espírito Santo para ele não abandonar, e depois disse que José fez como o anjo lhe mandou, não abandonou Maria e ficou ali. Depois, aliás, este foi o primeiro, né? E o segundo foi quando depois Herodes queria matar o menino Jesus. Aí nesse segundo apareceu de novo o anjo, pediu para São José para ele deixar Israel, né? Deixar Jerusalém e ir para o Egito até que Herodes morresse, porque Herodes estava querendo matar o menino Jesus. E esta cena o povo da igreja copta estimava muito. Eu vou até mostrar, se eu consigo aqui, ó, que depois nós vamos tentar deixar essas imagens no Facebook, né, para vocês, de tão interessantes que elas são e bonitas para a gente gravar o verdadeiro sentido aqui eu queria, dessa devoção. Deixa eu tentar localizar. Já vou mostrar aqui. Só vou mostrar duas. E depois vocês podem até procurar no Face, mas segundo o Mauro, nós vamos depois deixar aqui, ó. Vocês olhem bem a posição de São José. Eu vou falar desta posição dele aqui, ó. Sim? Ele bem atrás, ó. Presta atenção, ele está atrás. Nossa Senhora e o menino Jesus lá no burrinho indo para o Egito. Diz que a maioria das fotos, essas aqui, elas têm os desenhos, né? Eles aparecem assim, os peixinhos do Rio Nilo pulando, né, de alegria, recebendo essa família, que é a Sagrada Família que está no exílio. Quer dizer, lá no exílio porque teve que ficar escondido lá até que Herodes morresse, né? Depois eles podiam voltar então para Israel. Depois tem uma segunda imagem aqui, ó, que ele está... Vê se consegue.
Agora aqui ele está na frente, ó, puxando o burrinho. Então o que eu quero dizer com isso? O que tem da espiritualidade de São José aqui, ó? Na frente, vocês, não sei se vocês perceberam, ele está lá atrás, com aquelas mãos assim como quem está protegendo Maria e o menino. Quem está sendo projetado é Jesus, é sempre Jesus Cristo, é Nossa Senhora. Ele está ali para servir, para cuidar, muito mais ali. Aliás, é uma das características de São José, ele sempre está por trás, ele não está se projetando, não está se promovendo, ele está ali para ajudar naquilo que, para cuidar. E na segunda, então, ele está na frente, está puxando o burro. Então, se ele não está escondido atrás, ele está servindo. Acho que isso é uma imagem assim, muito interessante para a gente guardar na cabeça, que daqui a pouco vem, por exemplo, o documento do Papa. Nós vamos ver que lá o Pio IX escreveu também, né, o documento, consagrou toda a Igreja a São José, para perceber quais são as características mais importantes da vida de São José. Depois, no século XII, isso um detalhe, a igreja de Copta já foi fundada no ano 42, quer dizer, no século I. E essa devoção, nós temos o conhecimento lá no século VIII. Até então, ninguém ouvia assim muito falar, né, na vida de São José. Depois, só no século XII e XIII, aí São José aparece de novo na igreja como aquele que... como uma figura de fundo. Quer dizer, a gente vê na história, se vocês estudam alguma coisa sobre São José, ele foi muito incentivado a devoção a São José, e ele aparece como figura de fundo nos presépios. Então alguém poderia dizer assim, mas quem costuma estudar, ler, pesquisar, mas o presépio só apareceu lá no século XVI, né? Alguma coisa, século XII. São Francisco. Tá, mas ele aparecia muito nas imagens, mas em fotos. Quer dizer, por São Francisco foram feitas imagens de gesso, de barro, né? Que se concretizaram. Senão não tem outras modificações na devoção. Já no século XV, que é o tempo da Contra-Reforma, chamam o tempo de Contra-Reforma, ou seja, a reforma da Igreja Católica, foram medidas assim rígidas, meio rigorosas, tomadas para moralizar de novo a Igreja Católica. A Igreja Católica estava um pouco desviada e tal. Então, para botá-la de volta, para voltar ao fervor inicial, o verdadeiro sentido espiritual da Igreja, então aparece um dado muito interessante, vai acentuar como São José como participante do mistério da redenção, partícipe da missão da redenção de Jesus Cristo, porque pai adotivo de Jesus Cristo. Lembra lá na Igreja Copta? Pai adotivo de Jesus Cristo. E depois, agora aqui também, pai adotivo de Jesus Cristo, mas aprofunda um pouquinho mais, porque participante do mistério da redenção. E aí, e também foi instituído nesse século a festa da Sagrada Família, começa aqui. Antes não se falava de Sagrada Família e tal, mas aí começou a festa da Sagrada Família, então, no século XV. Temos conhecimento do século XVI, por exemplo, foi instituído 19 de março, né? Isso nós temos até hoje também, que é a festa de São José como esposo da Virgem Maria, né? Esposo da Mãe de Deus, 19 de março. Até aqui, se tem alguma pergunta, a gente podia, antes de entrar no... Não, então tá bom. Então, podíamos dar uma pausazinha. Mas eu só vou tomar uma aguinha, gente. Não, aqui a irmã Juliana comentou que a senhora continua tão bonita quanto há 10 anos atrás. Sério? Obrigado, Juliana. Obrigada. Boa noite. Então. E agradece. Boa noite ao Mário, ao Selena, né, que estão nos assistindo, a Meg Terezinha, a Juscelin Pedroso, né, a Inês Pereira. Boa noite, então, também aqui. A Inês é nosso professor.
inesperado. Olha só que legal, então. E aí Então. o Sereli também. Então. E agora, o que eu queria abordar com vocês agora? É o século XIX, aí ferveu a devoção a São José. Aí inclusive vai surgir a congregação nossa no século XIX. Não tinha, acho que paróquia, quase que não tinha uma capela, e o padroeiro era São José. As fundações que surgiram de caridade, por exemplo, tudo com o nome de São José. No batismo, muito menino ganhava o nome de José. Falando nisso, meu bisavô era José. Meu bisavô paterno tinha o nome de José. E era do século XIX. Aí depois eu tenho um tio José, ainda tenho um irmão José. Quer dizer, aquela devoção do século XIX, aquela estima grande por São José, foi para o século XX também, né? Porque já o meu tio era do século XX, meu irmão era do século XX. Mas se vocês vão olhar por ali, por exemplo, quem tem o nome da sua paróquia, ou da sua comunidade, da capela, mais nos interiores, ou seja, alguma obra de caridade, alguma fundação que tinha um trabalho social, pode olhar que é 1800 e lá vai fumaça. Em torno do 1900, que é o tempo que a devoção a São José de fato criou elan, criou força, né? Se divulgou bastante. E, por incrível que pareça, ou por graça de Deus, em 1867 foi fundada uma congregação chamada Irmãs da Misericórdia, não é o que estás pensando? Irmãs da Misericórdia, da Terceira Ordem de São Francisco de Assis. Agora presta atenção, Irmãs da Misericórdia é um carisma, é a nossa congregação, sim. Mas depois vai trocar. Vamos ver por que vai trocar. É bem interessante. Como vocês vão gostar, como o São José se meteu, né? Na verdade, na congregação. Como ele entrou, como ele chegou lá. Pois bem, com esse carisma, e que tem na sua história, se a gente vai ler a história da congregação, está cheia de histórias de verdadeiros milagres, dos quais eu não vou poder contar todos, mas vou contar um pelo menos, né, daqui a um pouco, sobre a proteção que de fato que nós recebemos de São José. Uma coisa interessante, eu queria, não tenho aqui como projetar, mas nas irmãs, essa mesma devoção que tinha na igreja, no povo, né, de estimar São José, de gostar dele, de cultuar São José, de sentir a proteção dele, e tinha também nas irmãs da congregação. Tanto que 20 fundações, 20 instituições da congregação têm o nome de São José. Vou citar alguns aqui do Brasil, que você melhor, porque a congregação começou na Alemanha, depois foi para a Holanda, depois veio para o Brasil, no início do século XX, veio para o Brasil, em 1927. Mas então, o que eu estava contando, que daí, nessa época, como tinha tantas devoções, também as irmãs tinham, botaram os nomes, então tem, por exemplo, Colégio São José em Curupá. Tem escolas com o nome de São José, tem fundações com o nome de São José, tem a Fraternidade São José, tinha o Colégio São José em São Joaquim. Ao todo 20, começando com os da Alemanha e também os daqui do Brasil. E assim, isso foi em 1867. Em 1870, 3 anos depois, é que o Papa Pio IX escreve, aliás, ele consagra toda a igreja, ele pede para São José ser o patrono universal da Igreja Católica. E com esse pensamento, por quê? Aquele, mesma ideia já lá do início, aquele que cuidou, a pessoa que com tanto carinho, com tanta perfeição, com tanta dedicação, cuidou da família mais santa que existiu, ou seja, da família divina, vai cuidar de qualquer família, seja ela igreja, seja ela congregação, né? Qualquer grupo, seja mesmo uma família cristã que exista. E aí, então, se vocês estão acompanhando, agora, 150 anos, o Papa escreve uma carta para festejar para lembrar, aliás, para celebrar São José, os 150 anos que São José foi declarado
o patrono universal da igreja, né? De toda a igreja católica. Aí em seguida, logo, eu vou até ler depois eu só vou ler aqui para não jogar o pensamento do Papa Leão XII. Ele escreveu assim ainda sobre isso já em 89, por exemplo, em 1870, o Papa Pio IX, né, faz São José seu patrono universal da Igreja Católica. E em 1889, o Leão II assim escreve, ainda sobre a mesma situação. As razões pelas quais o bem-aventurado São José deve ser considerado patrono especial da Igreja, e a Igreja, por sua vez, deve esperar muitíssimo de sua proteção e do seu patrocínio, provém principalmente do fato de ele ser esposo de Maria e pai legal de Jesus. Então, né, a mesma ideia, lá no começo da Igreja Copta, porque era pai adotivo de Jesus Cristo. José foi, a seu tempo, legítimo e natural guardião, chefe e defensor da divina família. Então, esse pensamento, se vocês vão ler, por exemplo, a carta do Papa agora, se vão ler também o documento da declaração lá, quando Pio XII o declarou patrono universal da Igreja, no fundo, a espiritualidade mais forte que tem é essa. Aquele que cuidou da família divina tão bem, né, que contribuiu no mistério da redenção da humanidade, com o seu cuidado, com a dedicação de toda a sua vida, há de cuidar muito bem também da Igreja. Agora, se vocês me permitirem, eu vou contar um dos milagres, então, que São José fez na nossa congregação. Lembra que nós somos as irmãs, até agora, somos as irmãs da Misericórdia da Terceira Ordem de São Francisco de Assis. Acontece que as irmãs, depois da Alemanha, foram para a Holanda, já estavam em Beek, lá de Beek, em 1883, elas foram para Valkenburg, que é da Holanda. Em Valkenburg, foram de Beek para Valkenburg e lá fundaram uma escola, né, de formação para crianças pobres, crianças abandonadas, se dedicaram à educação dessas crianças nessa escola. Acontece que o educandário ali cresceu rápido, foi aumentando, 100 e poucos alunos, começou a faltar tudo, né? Faltar comida, faltar... O cara que estava cuidando, o encarregado aí da construção, não deu conta do recado, na metade tiveram que ampliar, né? E aí, na metade da construção ele já não tinha mais dinheiro, tinha acabado tudo. E sempre quando não tinha mais dinheiro, ou quando havia uma necessidade assim muito acentuada, que também é uma ideia, né, que a gente cultiva sobre São José, a madre disse para duas crianças irem para a capela rezar, sempre mandava rezar, pedia a São José, por intercessão de São José, que aquela situação fosse resolvida. Mas eu vou contar, como não posso contar todos, chegou a faltar batatinha, não tinha mais batatinha para comer. Sempre tantas crianças, tinha também idosos, né, junto já outras pessoas que precisavam ser alimentadas, e não se sabia mais o que fazer. Aí acontece que o cara que entregava as batatinhas lá, chegou para entregar as batatinhas e um belo dia disse que não ia entregar se não recebesse o que as irmãs estavam devendo. Aí a irmã Clara, que foi atender o vendedor, foi lá e contou para a madre, disse: "Madre, o homem falou que não vai entregar batatinhas se não pagarem o que estão devendo até aqui." Aí a madre disse: "Meu Deus, o que eu vou fazer?" Lá mandou as crianças de novo para a capela rezar: "Vão lá, peço pela intercessão de São José a Jesus Cristo para conseguirmos resolver esse problema." Ela disse: "Diga para o empregador que eu estou para receber uma quantia e assim que eu receber eu vou pagar." Aí a irmã Clara voltou lá para o vendedor não quis saber, disse: "Não, ou paga ou não tem batata."
Aí a irmã Clara voltou para a superiora e disse, ó, ele não vai entregar. Se a gente não pagar, ele não vai entregar. Aí a irmã disse, meu Deus, ela disse, então, eu já olhei 3 vezes na gaveta, revistei todos os envelopes que tinha, tudo que tinha e não temos dinheiro. Então não temos hoje nada para dar para as nossas crianças, porque o arroz também acabou. Então hoje vamos ficar sem alimento. Aí a irmã Clara disse, mas vamos ver então de novo, quem sabe, né? Vamos procurar de novo. Ela disse, pois é, vamos lá. Onde não tem nada, nada pode ter, mas já que você pede, vamos de novo. Pegou um envelope, esse eu já olhei, não, nada dentro. Pegou o outro, não tem nada. Pegou um terceiro e nada. De repente a irmã Clara disse, Madre, tem uma niqueleira. Deixa eu dar uma olhada nessa niqueleira. Disse, pode olhar, eu também já olhei as 3 vezes, olhei também na niqueleira, não tem nada. Aí quando ela abriu, eu disse assim, meu Deus, mas tem dinheiro, e tem bastante dinheiro. Aí foram contar, era exatamente a quantia que precisavam para pagar pro vendedor. Aí aí o vendedor, claro, achou que as irmãs estavam fazendo, né? E que não era, que elas tinham dinheiro, mas foi de fato, né, contado um dos milagres que a gente conta até hoje. O que eu queria acentuar nisso daqui? Todos os outros milagres, como eu já disse para vocês, não tem como contar os milagres todos. Sempre aconteceram, que eu acho fundamental, na nossa devoção também aos santos, e quando nós vamos pedir as coisas, todos eles aconteceram sempre, que nós temos na história da congregação, em situações muito extremas. Por exemplo, a necessidade era cruel até, como ali, ó. Não tinha mais comida, casa cheia de filhos, de alunos, né? E de pessoas precisando recursos para se alimentar e não tinham. E um segundo dado, as irmãs faziam o que podiam. Elas davam a vida, trabalhavam de manhã até de noite, lutavam para que aquela situação se resolvesse. E o terceiro e último, terceira condição, sempre em função da misericórdia. Quer dizer, sempre em função de caridade, de gente carente, que não tinha o que, né, que precisava de fato de ajuda. E sempre com a devoção a São José. Foi nesse clima, nesse tempo que aconteciam essas coisas, então, de as irmãs começarem a dizer. E nas grandes dificuldades, nas grandes necessidades, se criou o costume de dizer, ide a São José. A gente vai a São José, pede. Mas, tem tempo ainda? Só um minutinho, eu preciso contar a história como daí entrou. Aí, em 1939, então estamos no século XX agora. Depois disso, em 1939, numa vestição assim, ó, a gente usava hábito, vocês devem ter conhecido irmãs, a irmã Paulina ainda está de hábito, né? A gente usava umas roupas assim também, né? Numa dessas solenidades, assim, semana e mês, foi usado pela primeira vez o nome de Irmãs Franciscanas de São José. Nenhuma outra maneira. Entrou assim, quer dizer, o cara penetrou. Quer dizer, a devoção foi tanta, se acreditava tanto no São José, se via que ele, de fato, tinha uma simpatia muito grande pela congregação. Um ano depois, aí foi feita uma celebração em 1940, aí na época aí foi mais solene, uma celebração, como que dizer, obrigado São José por teres nos protegido, por estares nos protegendo, por seres o nosso patrono. Então foi declarado São José de fato como patrono, pela superiora geral da época, que era a Madre Stanislaus Turco. Então ela fez essa, meio como que uma profecia também, no sentido de que isso aconteceu um mês antes da invasão holandesa. Então, e a invasão holandesa, para quem sabe melhor a história do que eu, sabe que é bem dizer dos nazistas, né? A invasão holandesa do nazismo. E que é bem dizer o início da Segunda Guerra Mundial.
E então é meio que até uma atitude profética, foi aquele pronunciamento de hoje em diante, nós somos irmãos franciscanos de São José. Quer dizer, isso não foi dito que São José é o nosso patrono. Ele entrou antes na congregação do que ali. E daquele dia em diante, então, nós somos irmãs franciscanas de São José, e no ano seguinte, não sei vocês, a Constituição todo mundo sabe o que é, né? A Constituição Geral, assim as congregações têm também a Constituição, que é de uma certa forma a garantia para que o espírito não morra, né? Então lá está escrito. Então no ano seguinte, 1941, apareceu, quando foi escrita a Constituição, uma nova Constituição, apareceu com folha de rosto uma figura que eu preciso mostrar. Que mostra o sentimento que tinha no coração das irmãs. E o que São José de fato é, apareceu assim, olha ali o lado direito do manto. O lado direito do manto de São José cobrindo a capela, da casa-mãe, da congregação, da casa geral, quer dizer, simbolizando a proteção de toda a congregação. Sem muita pompa, sem festa, sem barulho, mas representando na sua foto, no seu gesto, toda a proteção de São José sobre a congregação. Então, com isso, se tiver mais tempo... Sim, posso parar, né? Então a gente, aqui o nosso amigo Padre Flávio, então agradece inclusive a irmã, ao diácono, a livraria aqui por estar promovendo essa live. Obrigado, Padre Flávio, né? O Fabrício está fazendo uma pergunta aqui. Ele pergunta se podemos chamar São José de pai, assim como chamamos Maria de mãe? Com certeza. Até porque pai adotivo de Jesus. E convido todos os pais para serem também pais adotivos de Jesus, para que Jesus Cristo sempre esteja também no lar de vocês. Porque Ele cuida para isso. E esse cuidado que todo pai também tem que ser, que Jesus esteja sempre presente também na família. Com certeza. Ele é o nosso pai também. A Inês Pereira também comentou e parabenizou, então, pela live e a bonita reflexão sobre São José também, né? Então a gente agradece aqui a todos que estão nos assistindo aqui. Boa noite também para a Cíntia, né? A Jusceli Pedroso, boa noite. Maria Valécia, boa noite também. E se alguém tiver mais alguma pergunta, vai escrevendo ali que a gente vai respondendo aqui para vocês. Eu só posso dizer só uma frase. Então muita gente pode pensar assim, deixaram de ser irmãs da misericórdia para ser irmãs franciscanas de São José. Tem mais misericórdia. São José cuida da misericórdia, assim ele cuida da congregação. Assim como ele cuidou da misericórdia de Deus que veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Então agora, obrigada, né, irmã Valmira, pelas suas palavras, pelas suas explicações aqui, né? E a gente passa então a palavra agora ao nosso querido amigo Diácono Mauro. Bem, boa noite a todos, né, e a todas que nos estão acompanhando. Mais uma vez agradecemos a sua presença aqui nesta sala, né, nesta live, e uma alegria muito grande a gente estar aqui compartilhando com vocês a nossa experiência também com São José. Não só passando informações, mas compartilhando vida, né, a vida que nós temos. Né? E nós podemos agora perceber, né, um coração cheio de São José, como foi agora apresentado pela irmã Valburga, né? Que alegria, né? Quando a gente fala com o coração cheio, né? A gente não quer nem parar, não é verdade? Que a gente quer falar, isso é muito bom, e só demonstra realmente que a nossa experiência é muito gratificante, né? É consoladora, podemos pensar assim, né? E aí é interessante a gente notar, eu já vou começar até pelo nome de São José, né? Que o nome de São José significa Iodizetes, né? E traduzindo Iodizetes significa aquele que acrescenta. Então, lá pelo nome a gente vê o quanto São José acrescenta a vida na igreja e no mundo, né? Vamos pensar bem assim, não só na igreja, não só no povo de Deus, mas esse povo vive com outros povos.
E aí a gente começa também a acrescentar coisas maravilhosas na vida das pessoas. Então, já pelo nome, né? E a gente pode lembrar também que na Bíblia nós temos assim três Josés, vamos dizer assim, e na experiência deles tem muito a nos ensinar. Que todos nós sabemos, José lá do Antigo Testamento, né? O irmão lá. Depois nós temos José de Arimateia, que nós lembramos que acolheu o corpo de Jesus, lembra lá? E nós temos José. E veja só pelo nome o sentido forte que tem para nós, né? O quanto ele acrescenta na história da salvação. Eu estava aqui ouvindo a irmã Valburga e lembrando um pouquinho, uma passagem que é muito significativa, inclusive nós vamos meditá-la ali na Semana Santa, né? Do Evangelho de João, que é uma passagem que diz assim, Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Passagem de São João no episódio da Santa Ceia, né? Então eu boto essa frase, inclusive, para São José, né? Que amou até o fim da sua vida, né? E lá onde ele está perto de nós também, continua a amar o seu povo, o corpo do seu filho, o corpo misto do seu filho, que é a igreja. Então veja aqui o tanto quanto São José acrescenta a vida de cada um de nós, né? E a gente não poderia deixar de considerar a presença dele também na igreja, como já foi aqui sinalizada pela irmã Valburga, né? E lá desde o início do cristianismo, né? Lá desde o início, quer dizer, esse atrativo que ele despertou no coração das pessoas, lá desde o início. E na igreja mesmo, propriamente dita, né? Ali nos documentos da igreja, no magistério da igreja, como foi citado aqui, o Papa Pio IX, né? E existe aquele decreto, né? Que o nome do decreto é Quemodum Deus, que significa com Deus, né? Com Deus. Que Pio IX, então, apresentou São José, então, como grande padroeiro da igreja, né? Bonito. E eu tenho aqui uma consideração que eu não vou ler, mas o sentido é o seguinte, é que nesse decreto, naquele momento da igreja, se identificava uma perseguição grande à igreja. E no documento ele relata, né, que os bispos, né, pediram ao Papa que escrevesse alguma coisa e solicitasse a intercessão de São José pelo momento que a igreja estava sofrendo por seus inimigos, pela missão da igreja. Então, esse decreto que instituiu São José como patrono universal da igreja, ele nasce num momento de perseguição, num momento assim, de perigo para a missão da igreja, e não só para a missão da igreja no sentido de missão teórica, não, mas para os seus missionários. Como nós temos dito, discípulos e missionários de Cristo. Todos nós somos, todos nós queremos ser, e todos nós enfrentamos dificuldade para sermos discípulos, discípulas, missionários e missionárias de Cristo, né? Então é um momento muito importante que a gente vem ali. E mais adiante, como é citado, por exemplo, pelo Papa Francisco no documento, Papa João Paulo II. Papa João Paulo II, que escreveu um outro documento muito bonito, muito significativo, né, que merece, inclusive, a nossa releitura, que é o Redemptoris Custos, que significa o guardião do Redentor, ou sentinela do Redentor, né? E isso é muito interessante, né? Porque São José, inclusive nesse mesmo documento, né? São José como aquele que guardou a família, que guardou Jesus Cristo. E eu vou pedir licença aqui para a livraria São Vigílio, com toda a sua gentileza, a Adriana aqui representando, para mostrar para vocês uma imagem que eu achei muito significativa aqui, né? Uma imagem que nós temos aqui na livraria, né? E veja vocês a imagem, né? Aí veja vocês. E essa encíclica do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, né? O guardião do Redentor. É uma fotografia, uma escultura, mas que nos faz realmente meditar a rotina deste homem, né? Guardião do Redentor. Todo o dia a dia de Jesus, todo o dia a dia de Maria,
né? E ele como guardião, porque tinha no seu coração aquele chamado, que a irmã Valburga até nos lembrou dos sonhos, né? José que sonhou, que Deus falou pelos sonhos, e ele foi dando seu fiat, ele foi dando o sim. Em cada sonho, cada chamado de Deus, ele deu sim e fazia exatamente o que Deus lhe pedia pelos sonhos. E se tornou um guardião. E São João Paulo II, então, o Papa João Paulo II, escreveu esse documento, né? O guardião do Redentor, Redemptoris Custos, né? Um documento muito interessante, e essa imagem aqui é muito significativa para todos nós, né? Então, é bom a gente lembrar esses momentos tão importantes na vida da igreja e na presença de São José aí para nós, né? Nesse documento o Papa escreve muito bem, e eu faço até um destaque aqui, né, desse documento do Papa João Paulo II, São João Paulo II, onde ele fala na Vila São José do primado da vida interior, né? Como é que São José, né, que já tinha sua vida oculta com Maria e com Jesus na sua rotina, não era um homem de espetáculo, não era um homem de aparecer, não, era um homem da rotina, da atenção, né, da observação do detalhe, né, do cultivo e do cuidado da vida das pessoas. É muito interessante a gente colocar aqui, desse trecho do primado da vida interior, do documento Redemptoris Custos, né? Eu faço uma relação com ele, que a atividade de trabalho de São José, que muitos o conhecem como carpinteiro, na verdade é uma expressão que foi usada aí, mas São José era muito mais do que isso, que a gente costuma dizer no latim factotum, né? Quer dizer, era um homem que fazia de tudo um pouco. Lá na região de Nazaré, um lugarejo pequeníssimo, que olha lá se tinha 300 pessoas morando, esquecido pelo mundo, esquecido por Roma, esquecido inclusive por Jerusalém. Aquela vida, e ele consertava telhado das casinhas, consertava alguma coisa lá no móvel das pessoas, quer dizer, ele fazia de tudo um pouquinho, e ensinou Jesus a fazer também. Então essa vida simples, né? Essa rotina do dia a dia, essa observação, levou São José à aproximação com o Redentor. E essa vida interior que ele foi se desenvolvendo. Muitos quiseram ver o que os vossos olhos estão vendo. José não só viu, José experienciou todos os dias de sua vida. Portanto, esse trecho do Evangelho de João que diz, tendo amado o amor até o fim, o Evangelho de João coloca em relação a Jesus, podemos também aplicá-lo a São José. Porque amou até o fim Jesus e Maria e as pessoas da comunidade de Nazaré. Então, um documento muito interessante, né? E aí, atualmente, como nós sabemos, né, o documento Patris Corde, né? Coração de Pai. E que aqui na livraria São Virgílio, também nós temos uma livraria que você pode encontrar esse documento também aqui na livraria. Um documento bastante divulgado e muito bem escrito. É interessante notar que não é um documento dogmático, não é uma constituição, não é um decreto, né? É uma carta. É uma carta que o Papa Francisco escreve nesse momento de isolamento e distanciamento, em que ele faz a sua meditação e, como um bom jesuíta, a sua contemplação dos exercícios espirituais, certamente fez, né? Tem esse fruto desse documento, dessa carta aqui, muito interessante, em que ele vai colocar assim algumas virtudes, né, de São José. Mas veja bem, não é que nós devamos seguir, é uma carta assim que nos inspira a viver melhor a nossa vida cristã. E São José, com a sua espiritualidade tão profunda, de intimidade tão profunda com a mãe do Redentor, e a sua intimidade tão profunda com o próprio Redentor, que depois, mais tarde, vai se descobrir também enviado do Pai.
né? E José e Maria sabendo. José, então, ali cuidando, protegendo e, de certa forma, também aprendendo com esse ali. Né? E nessa carta, o Papa Francisco, né, com a sua sagacidade espiritual, consegue nos mostrar algumas coisas importantes para a vida de São José e que nos inspira, nos anima, nos exorta e nos fortalece na nossa fé. Eu faria aqui pelo menos 2 destaques. Ele escreveu 7 destaques, né? José como um amado pai, amado pelo povo, amado pelo pai. José na ternura, um pai de ternura, um pai na ternura que acolheu. Né? José, um pai na obediência. José, um pai no acolhimento. José, um pai na coragem criativa. José, um pai trabalhador, um pai na sombra. Desses ali, eu destaco 2. Um pai na obediência. Há pouco nós ouvimos a irmã Valburga falar dos sonhos. Né? E José, obediente, obedeceu a Deus. Nesses 4 sonhos que José teve, né, que o Papa inclusive relata-os aqui, e que a irmã Valburga agora nos lembrou mais uma vez, veja o primeiro: Maria estava em perigo. Né? Todos nós lembramos. E nós não sabemos o quanto era violenta a morte de apedrejamento. E a gente não tem que minimizar. Era algo violento, quase uma carnificina de apedrejamento. E José sabia disso. E ele tinha um amor profundo por Maria. E mostrou mais do que esse amor. Mostrou uma obediência a Deus. Ele transcendeu, foi além das normas religiosas da sua época. E que não é tão fácil. Hoje nós falamos, mas naquela época não é tão fácil você ir além das normas. E ele foi por obediência a Deus. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus dos profetas, o mesmo Deus que por meio de Moisés libertou o seu povo e o caminhou por meio do deserto. Tudo isso José viveu. E ele entendeu que essa era uma ordem de Deus. E ele obedeceu, deu seu fiat, sim, e salvou Maria. Em um outro momento, salvou Jesus. Um indefeso que salvou, vai, foge para o Egito. E depois no outro sonho sai do Egito, porque quem te ameaçava já morreu. Enfim, José como um obediente, mas um obediente a Deus. Isso é importante, gente, a gente não esquecer. Obediente a Deus. Né? E uma outra coisa que o Papa coloca, e eu aconselho vocês, né? Eu aconselho vocês a ler esse documento. Adquire essa carta. Era uma carta assim, inclusive para a gente rezar junto. Né? De espiritualidade, o Papa escreveu do coração, né? Da sua meditação, da sua contemplação, da sua oração íntima. Né? Um outro momento, um pai de coragem criativa. Né? Um pai de coragem criativa. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso aí com a mulher aqui na semana do parto, quer dizer, já com parto, levando uma criança no burrinho, fugindo para o deserto? Como é que eu vou fazer? Quer dizer, ele não só teve a coragem, mas também teve uma coragem criativa. E é bom a gente lembrar que José não passou esse trecho todinho até lá no Egito. Foi difícil, gente. É bom lembrar disso. Foram muitos dias para chegar. E ele não ficou lá uma semana no Egito. Ele ficou alguns meses. Né? E teve que trabalhar para manter a sua família. Quer dizer, teve uma coragem criativa para manter a sua família e enfrentar, porque ele estava obedecendo a Deus. Ele tinha esse discernimento espiritual e que estava cumprindo uma missão que Deus lhe deu. Por isso que os papas, documentos, todos os escritos, falam dessa importância de José na história do povo, na história da salvação.
e que nos cativa, como cativaram as irmãs aqui que fizeram nascer essa linda e maravilhosa congregação e que tem uma missão tão importante na igreja. E São José sempre ali inspirando, animando a ação pastoral delas, né? Então, esses 2 pontos eu destaco nos 7 que o Papa escreveu aqui. José, um pai na obediência, e José, um pai com coragem criativa. Veja, pessoal, no mundo que nós vivemos, como nós precisamos dessa pista de coragem criativa. Porque, não se engane, queridos, ao Papa escrever isso aqui, num momento tão profundo que o mundo está vivendo, e que ano passado nós fomos inseridos nesse momento de sofrimento, o Papa para, reflete, pensa, reza e sai esse fruto aqui. Não se engane, a igreja nesse momento vive muitos perigos, vive muitas ameaças para o cumprimento da sua missão. Nós presenciamos tantas divisões na igreja, presenciamos muitos extremismos, que até de certa forma descaracteriza a grande missão da igreja. E será que o Papa também não pensou sobre isso? Será que o Papa também não rezou sobre isso? E a exemplo de Pio IX, quando escreveu o documento, né, esse primeiro documento, né, queimar de modo um Deus, como Deus, né, ele relata que naquele momento, realmente a igreja vivia esse momento de perseguição, de ameaça. E agora, mais uma vez, José é nos alertado, né, como um protetor do Filho, como um protetor de Maria, como um guardião do Redentor, a também guardar, porque Maria, vocês sabem, mãe da igreja. Jesus, o seu corpo místico, na igreja. E José entra nesse momento para nos lembrar a importância da gente ficar atento a essa missão da igreja. Então, que carta maravilhosa que a gente tem aí do Papa Francisco, tá? Eu não vou falar muito, porque eu também, como a irmã Valburga, né, a gente se anima, mas a gente também quer ouvir se vocês têm algumas perguntas, se nós estamos aí acompanhando também vocês, ok? Então, obrigada, né, Diácono Mauro, pelas suas palavras também. Boa noite, Itamara Fernandes, ela colocou que é exemplo da vida de São José, possamos ser exemplo de fé e testemunho de vida. Né? Então, muito bom, né? Eu quero realmente agradecer aqui, mas antes de eu agradecer, deixa eu falar aqui, o Diácono Mauro falou aqui do livro, da carta do Papa, né? E nós temos também aqui o livro 3 Meses com José. Este livro aqui também é um livro muito interessante, que você encontra nas nossas livrarias, né? Onde você vai ter 3 meses de oração com São José, né? Então é um livro muito forte também. E eu também não poderia deixar de falar que eu nem falo que é um produto, realmente uma das formas que a gente mais tem evangelizado sobre a devoção de São José nas nossas livrarias, que é o manto de São José. A irmã ali perto tem um manto aberto, ali na mesinha, inclusive. Esse manto... Vamos abrir junto aqui. Isso. Vamos abrir junto aqui o manto, ver assim. Aí, ó. Na verdade, é uma pequena réplica do manto de São José, mas o mais interessante disso é que junto com o manto vem um livro onde explica os milagres do manto de São José naquela época e também traz... Também do século XIX? Isso! E também traz as orações para a gente estar fazendo hoje, durante os nossos momentos realmente de pedido, né? É muito interessante esse produto. E a gente já conseguiu levar esse manto inclusive, para Mossoró. Uma senhora assistiu um vídeo onde a Jéssica explica sobre o manto de São José e ela encomendou esse manto. Então, a gente ficou muito feliz porque está conseguindo levar para longe, né, a evangelização de São José. E foi, sinceramente, através do manto de São José que eu me apaixonei mais ainda pela devoção de São José. Né? Mas eu não vou mais me estender muito.
Eu quero aqui agradecer, vou pedir a ajuda da nossa Jéssica dos bastidores aí, porque eu quero agradecer de coração a irmã Valburga por ter se deslocado até aqui, nossa, né? E também ao nosso amigo Diácono por todo esse apoio. E a gente tem uma pequena lembrança para dar para vocês, que essa lembrança não poderia ser diferente, né? Que é uma almofada de São José. Olha aí, gente, ó. Olha que lindo, pessoal. Olha aí que lindo, ó. Muito lindo. Ó, nós ganhamos aqui na live, mas vocês podem adquirir aqui na livraria. Então. É muito bonito, hein? Ó, muito bonito. Isso. Ó, a Itamara está mandando abraço à irmã, né? Itamara Fernandes mandou um abraço especial. Tá? Então, gente, obrigado a você que nos assistiu até esse momento, que nos acompanhou aqui, né, nessa live. E eu já quero deixar dito que ela vai ficar gravada, né, nas nossas... Mensagem cada um não, mensagem para Sim, sim. Vai estar gravada, então, nas nossas mídias sociais, no Face, aonde também vamos estar colocando algumas imagens, né, que a irmã não conseguiu passar aqui hoje, mas a gente vai estar disponibilizando lá nas mídias para você dar uma olhada também, né? Um resumo, né, do que a irmã trouxe aqui. E eu vou passar aqui a palavra, então, para a irmã poder se despedir, passar uma... Foi um prazer ter estado com vocês, embora à distância, né, através do Facebook, mas foi muito bom, foi para mim uma alegria poder estar aqui. E nunca esqueço, ó, se não fica nada mais de São José, aquela imagem dele atrás, como aquele que protege. E na frente, se eu estou na frente, é unicamente para servir, que o projetado seja sempre Jesus Cristo. Em nossas famílias também, né? Para que elas sejam semelhantes à família de José, de Nazaré. Eu quero encerrar essa live com essa imagem, né, que eu acho muito significativa. Né? José como guardião do Redentor. Que a gente também possa sentir inspirado, né, a ter esse exemplo de relação com Jesus mais íntima no dia a dia, né, no nosso trabalho, nas nossas famílias e assim por diante. Né? Um grande exemplo, José. E rezar pela nossa igreja amada. Vamos rezar pela missão, pela igreja, por todo o nosso povo de igreja, né? Que nós sejamos uma contribuição para a fraternidade mundial. Nós temos uma missão exclusiva. Né? A igreja não é o reino, mas a igreja prega o reino. Um reino de união, de fraternidade, né? E que a gente possa realmente, como São José, dizer sempre sim a Deus, apesar dos desafios das sociedades nos colocam. Né? Muito bonito, desejo a você tudo de bom, né? Desejo que Deus te abençoe você, sua família. Foi uma alegria estar aqui na Livraria São Virgílio mais uma vez, com essa querida irmã aqui, a irmã Valburga, e por meio dela também cumprimento todas as irmãs franciscanas de São José e as vocacionadas. Aliás, você que é jovem e você que é mãe, que conhece uma jovem, olha aqui uma congregação maravilhosa. Perceba se ela se sentir chamada, procure a irmã Valburga. Acesse lá a Catequista de São José, franciscana de São José. Excelente. Vai lá. E essa imagem eu termino a minha fala de hoje. Deus te abençoe. Então, obrigada, né, mais uma vez. Obrigada a você, então, que está aqui nos assistindo até esse momento. Eu também quero agradecer os nossos bastidores, a Jéssica, né, que pode estar aqui nos ajudando também. E também agradeço e mando um abraço para o Fabrício, para a Juliana, que estão nos bastidores lá em casa, né, que eu sei que o coração deles está aqui junto com a gente. Mas é isso aí, faz parte, e a gente está aqui, então, com essa live. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até mais. Até mais. Até mais. Deus abençoe. Pode apertar o botão.